Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridas irmãs, queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto, rogamos a Jesus e aos bons Espíritos que uma vez mais nos assiste na noite de hoje, que nos ampare, que nos inspire, que nos proteja sempre. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês para participar desse pequeno estudo da noite de hoje, na qual a gente foi convidado através dos irmãos dessa casa, e é com muito prazer que estamos aqui tentando dar a nossa parcela de colaboração no andamento do estudo da reunião da noite de hoje. Muito obrigado a todos. E os irmãos solicitou que a gente preparasse o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, na questão 154, na qual está inserida aí no capítulo 3º do livro 2º, com o título Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Então a gente vai ler aqui a pergunta na qual Kardec questionou aos espíritos superiores sobre essa questão tão importante para todos nós. Vamos à pergunta e logo já vamos ler aqui a resposta e fazer a nossa pequena análise aqui do estudo de hoje. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Responderam os espíritos: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do exílio. Kardec continue aqui. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então aí, segundo aí os espíritos, que nos orienta, que na realidade o espírito nesse momento aí, nesse processo, ele nada sente, quase nada sente. E que às vezes, ou sempre acontece, na maioria das vezes, quem sofre aqui, na maioria aqui, é o corpo. Porque aqui, considerada como uma escola, na qual a gente aqui estamos aqui aperfeiçoando aqui o nosso processo evolutivo, esse sim é que tem as consequências aí do sofrimento através das provas e das expiações. E o espírito, nesse momento de transição, nesse momento de voltar, de retorno à pátria espiritual, geralmente ele não sente praticamente nada. É como fala aí na questão, na resposta dos espíritos, que é uma sensação assim, de alívio para o espírito, para aquela alma, que vê chegar o fim aí da sua prova, da sua experiência, na qual ele passou. Então isso para ele é uma experiência assim, muito prazerosa, porque finalmente chegou a sua libertação. Então, não tem nada complicado para o espírito. E a gente pode também acrescentar aqui, a gente já teve assim umas
as oportunidades de assistir alguns vídeos documentários que estão aí nas plataformas digitais, na Netflix e outras, né? E a gente encontra esses depoimentos aí dessas pessoas que tiveram essa experiência EQM, experiência quase morte, na qual relata aí a sensação que eles tiveram durante esse momento. Então, alguns relatam aí que foi uma experiência prazerosa, suave, serena, tranquila, que estava envolvida aí de uma certa luz. Então, esse momento para eles foi assim muito doce, muito tranquila. Às vezes, alguns teve uma experiência de alguns segundos, alguns de alguns minutos. Então, na maioria das vezes, eles sempre falam bem, né, nessa questão aí, desse momento da transição, desse momento aí, dessa mudança, né? Então, a gente que vai estudando, que vai nos preparando, a gente já tem essa consciência, já tem esse entendimento, e não possamos assim ter essas dificuldades, né, esse temor com relação à nossa passagem, né, nosso retorno. Então a gente só tem que continuar aí aperfeiçoando cada vez mais, porque a cada momento, a cada instante que a gente aperfeiçoa, que a gente vai adquirindo esse grau de adiantamento, de espiritualidade, vai ficando mais fácil. E às vezes a gente também já ouviu, né, nos estudos, que às vezes até o próprio Espírito, segundo a sua evolução, a sua bagagem, ele mesmo trabalha nesse processo do desligamento, né? Então, para a gente ter uma noção como que as coisas acontecem. Isso é muito gratificante, isso é algo assim profundo para nós analisarmos, porque você mesmo participar desse processo, só da gente já estar colaborando com a espiritualidade, de poder já fazer alguma coisa, de não ocupar tanto eles, né, nesses processos, nós mesmos já podemos fazer esse trabalho, então isso já facilita, né, a vida deles lá, o trabalho. Então isso é algo assim para a gente, para refletir, para reflexionar sobre o tanto que vale a pena a gente procurar crescer, evoluir. Então a gente também encontrou que algo interessante também, em outra obra da codificação espírita, no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, algo tão interessante que vai nos fazer aqui, vai nos ampliar aqui nosso entendimento na noite de hoje. Então é um relato aqui, né, do estudo sobre esse tema tão interessante na qual a gente está estudando. Então ele fala nesse item aqui sobre a passagem que está na segunda parte do capítulo 1 desse livro, né, do livro Céu e Inferno. Então a gente vai ler aqui o item 13, é um item muito pequeno, então ele vai servir para reforçar a nossa reflexão na noite de hoje. Então vamos lá, ler esse trechinho aqui para a gente finalizar aqui a nossa participação da noite de hoje. Item 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim, : o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, olha só, repetindo, para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura,
A morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo o sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Olha só que interessante, isso é magnífico, isso é precioso a gente saber disso, né? Isso já nos tranquiliza mais na hora que chegar o nosso momento, né? Da nossa despedida, da nossa passagem. Então, o espírito por si só, pela sua natureza, né? Ele não vai sentir tanto o reflexo nesse momento. Quem sofre realmente aqui é o corpo. É esse momento aqui, né, quando ele está encarnado aqui, que ele vai sofrer mais aí com as penas. Mas a gente tem sempre que confiar em Deus, né, na justiça divina, e quanto mais o espírito está amadurecido, mais a sua passagem será mais suave e tranquila. E para encerrar aqui, meu irmão, gostaríamos de deixar aqui para todos vocês que estão aí nos assistindo pela internet, os nossos votos, né, de um Feliz Natal para todos, deixar aqui a nossa mensagem natalina e que o verdadeiro sentido do Natal, desse momento, seja um momento de reflexão, seja um momento de paz, de harmonia nos lares de cada um de vocês e que o verdadeiro sentido Natal, vivendo e vivenciando com Jesus, assim como Ele nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim, praticando a caridade e o amor, com certeza, um aniversariante do mês, do ano, ele já vai ficar mais feliz conosco. E assim, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês na noite de hoje e que Jesus continue nos abençoando hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.